Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui participando desse trabalho, dessa reunião de obreiros, juntamente com os amados irmãos. Uma alegria poder estar aqui com o pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, que já esteve conosco algumas vezes e vai estar conosco agora na nossa escola bíblica, final de novembro agora. Então nós louvamos a Deus, pastor José Wellington também já esteve conosco ali em Paranaguá, e cada vez que nós nos encontramos, renovamos a nossa comunhão, a nossa amizade e esta unidade em Cristo Jesus. Então é uma alegria estar aqui com o meu chefe maior, meu líder. Nós louvamos ao Senhor. Trago comigo saudações de todos os obreiros ali de Paranaguá, para os amados irmãos. Sábado, ou melhor, sábado à noite realmente, estávamos reunidos vários obreiros e falávamos da nossa vinda. Eles pediram, leva o nosso abraço a todos os irmãos ali do estado de São Paulo. Quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias juntamente comigo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 15. Estaremos lendo o versículo 15 e o versículo 16. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 15 e 16. Aleluia. Glórias a Deus. Nos diz, já não vos chamarei mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvir de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém. Estejam assentados, queridos obreiros. Estamos numa reunião de obreiros, e falar para obreiros, irmãos, não é fácil. Falar para obreiros é a coisa mais difícil que tem. Porque cada um tem o seu pensamento, a sua ideia. Cada um realmente tem a sua linha de pensamento. Mas a Bíblia, ela é uma só. Ela se representa e se declara por si mesma. E nós louvamos ao Senhor porque quando reunimos entre os obreiros, quando a gente fala uma palavra conhecida, o obreiro vai relembrar. Quando falamos uma palavra desconhecida, ele vai aprender ou questionar. Então é importante falar para o obreiro, mesmo que é difícil, mas nós estamos, o povo de Deus, o corpo maravilhoso que rege, que luta para o bem da igreja na face da terra. Deus nos chamou, nos capacitou pela sua bondade, para que cada um de nós seja o representante dele aqui na terra, cuidando da igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue. É uma responsabilidade de cada um de nós muito grande recebermos o nome de obreiros. O obreiro, o pastor, o evangelista, o presbítero, o cooperador, o diácono. É algo importante, porém uma grande responsabilidade. Por quê? Responsabilidade. Porque é o Senhor quem nos escolhe. É o Senhor quem nos chama para essa tão grande e importante tarefa. Muitas vezes nós queremos por nós mesmos, nós queremos agir, nós queremos tomar posse de um lugar, tomar posse de determinada posição, achando que nós somos capazes por nós mesmos. Mas precisamos ter em mente que quem nos chama, quem nos capacita para tão importante obra é o Senhor Jesus Cristo, o dono da seara. É Ele que realmente nos chama e nos coloca diante de tão grande tarefa, que é guiar a igreja para a glória celestial. Amados, nesta manhã, nós queremos vos falar, se o Espírito Santo nos der a graça, sobre obreiros escolhidos por Cristo para o santo ministério. Digam comigo, obreiros escolhidos por Cristo para o santo ministério. É Cristo quem nos escolheu para esse ministério. É Cristo quem nos chamou para Ele. E o ministério é santo, porque pertence a Jesus. Ele não pertence ao Ministério da República.
ele não pertence a uma secretaria pública, ele não pertence ao governo federal, ele não pertence ao comando do Comitê Mundial que rege as leis políticas do mundo. Esse ministério pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós, como chamados por Deus, devemos procurar realizar o trabalho com alegria e procurar fazer a obra de Deus com temor, porque Ele um dia vai pedir conta e nós temos que prestar contas a Ele que nos chamou para tal. Amados, quando aqui Jesus, Ele está dizendo que não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Jesus, se você ler no capítulo 15, desde o versículo 1, Jesus se apresenta como a videira verdadeira. O Pai é o lavrador. Agora nós somos os ramos que somos colocados, enxertados na videira para darmos frutos, frutos bons para a glória do Senhor. Nós somos os ramos colocados ali. E quando você lê, você começa a observar, amados, que ele disse assim, que toda vara em mim que não dá fruto atira, lança fora, será queimada, porque não dá fruto. Limpa para que dê mais fruto, para que dê muito fruto. Às vezes o Senhor começa a limpar a nossa vida e nós começamos a reclamar: Senhor, está doendo, nós estamos sofrendo, Senhor, a luta é grande. Mas Ele diz: não, deixa eu tirar esse raminho seco aqui que não está servindo para nada, deixa eu quebrar essa pontinha de espinho aqui que só vai dar problema, porque quando eu limpar, você vai dar fruto para a glória do meu nome, porque eu te escolhi, eu te chamei para você dar fruto. E às vezes nós estamos passando e o Senhor, Ele como lavrador, começa a tirar aqueles galinhos secos. Eu trabalhei na lavoura de café. Meu pai era formador de café aqui em Mirandópolis, no noroeste do estado. Dali nós fomos para o Paraná. Meu pai nós trabalhávamos na lavoura de café. E ali nós tínhamos a questão de desbrota do café, tirar aqueles galhos. Tinha às vezes que tinha aquele broto tão lindo, tão bonito, e o pai chegava e dizia: tem que cortar isso aí, tem que tirar. Mas pai, mas tão lindo. Não, mas isso aí se chama ladrão. Nós temos que tirar o ladrão para que o café produza melhor. Eu não sei qual é o ladrão que está na sua vida roubando o seu tempo. Eu não sei o que é que está na sua vida tirando o momento da produtividade. Não sei o que é, mas você deve pedir a Deus: Senhor, se há algum ladrão na minha vida, algum broto que não serve, tira, porque eu quero dar fruto para a glória do Teu nome. Eu quero dar fruto para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Glórias ao Senhor Jesus. Amados, aí ele disse assim, o Senhor disse: eu vos escolhi a vós. Quando nós olhamos o verbo escolher quer dizer selecionar, eleger, tomar para si. O verbo escolher. Vamos pegar essa última palavra, tomar para si. O Senhor nos tomou para Ele. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Hoje pertencemos a Deus. Hoje nós temos um dono. Nós temos alguém que nos tirou e nós pertencemos a Ele, nos elegeu nele, nos tirou, nos escolheu. Amado, pense uma coisa. Eu não sei aonde você andava. Eu não sei quem era você antes de você ser crente. Ou se nasceu num lar evangélico. Ou se cresceu numa família evangélica. Ou se converteu depois. Comece a pensar de onde o Senhor te escolheu. Te tirou de lá do meio da malhada e colocou para sentar com Ele nos lugares celestiais. E nos deu o privilégio. Você vai cuidar da minha igreja. A igreja que eu comprei com meu sangue. A igreja que eu redimi. Você vai então cuidar. Ele nos escolheu para isto. Que escolha maravilhosa. Ele nos escolheu. Então, não fosse vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Repito que o verbo escolher quer dizer selecionar. Imagine nós sendo selecionados. Pensem aí. Por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo. O técnico da seleção brasileira de futebol. Ele começa a escolher os melhores jogadores.
Ele observa aquele time, aquele outro clube e vai escolhendo os melhores jogadores. Mas a Bíblia nos diz que Deus escolheu não foram os melhores. Deus escolheu homens frágeis, homens pequenos, homens que não tinham capacidade, que nem pensavam em ser alguma coisa. E o Senhor escolheu e disse: vem cá, eu vou te encher com o meu espírito, eu vou te capacitar para a minha obra. Senhor, eu não posso, eu não tenho condições. Senhor, como Moisés, Senhor, eu não sei falar, mas eu quero é você mesmo. Eu vou te ensinar a falar, eu vou te dar o meu espírito, eu vou te dar a minha graça. É você que eu quero. Glórias a Deus. A Bíblia diz que não foram os sábios do mundo que Deus escolheu, mas escolheu homens frágeis, pequenos, e os capacitou para a sua obra. É Deus quem escolhe. Glórias ao Senhor. Irmãos, que coisa maravilhosa. Imaginou se Ele fosse escolher os grandes, aonde que nós estávamos? Mas às vezes Ele escolhe homens sem letras, homens incapazes, e o capacita, enche com o seu espírito. E esse homem começa a fazer proeza em nome de Jesus, fazer uma obra gloriosa. Pensando nisto, Deus, Ele escolhe homens desde o ventre. Lembra Paulo? Paulo disse: aprove a Deus me escolher desde o ventre da minha mãe. E quando era o Saulo que se converte, lá no capítulo 9 de Atos, o versículo 15, quando Deus dirige, chama Ananias para que falasse com Paulo. Não, eu não vou, esse homem é bravo, esse homem é ruim, esse homem persegue os cristãos, esse homem é assim. Mas Deus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Eu já transformei a vida dele. Vai, porque ele é um vaso. Então às vezes Deus escolhe lá no ventre. Aleluia. E o capacita para fazer a obra de Deus. Deus, Ele escolhe homens, não olhando para a aparência do homem, não olhando para aquilo que o homem é. Lembra de Quando Deus chamou Samuel, lá no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, e disse para Samuel, lá no versículo 1: até quando terás dó de Saul, sendo que eu o tenho rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem. Vai na casa de Jessé o belemita e unge dos seus filhos, que eu tenho escolhido para que reine sobre Israel. Aleluia. Saul era o rei, mas o Senhor disse que já havia rejeitado Saul. Já havia rejeitado, e Samuel estava cuidando de Saul, tendo dó de Saul, resolvendo os problemas, orando por Saul, ajudando. E Deus disse: até quando terás dó desse homem? Eu já o tenho rejeitado, mas já tenho escolhido um para reinar no seu lugar. Samuel encheu o vaso de azeite, foi para a casa de Jessé. Jessé se assustou quando viu Samuel. Escuta, não é dia de sacrifício? Não é dia de festa? O que você veio fazer aqui? Ele disse: não, eu vim aqui ungir um dos seus filhos. Deus mandou eu vim aqui. Aí chamaram os jovens que ali estavam, porque os filhos ali de Jessé, eles estavam ali não porque eles não tinham o que fazer. Eles estavam a serviço do rei. O estado estava em guerra. E eles eram realmente convocados para a guerra. Eles estavam ali esperando o momento de saírem para atender o chamado de Saul para a guerra contra os filisteus. Então não é que eles estavam ali porque não tinham o que fazer. Não, eles estavam, repito, a serviço do rei, convocados para a guerra, esperando o momento de saírem. Aí imediatamente, vem cá, vamos chamar os moços. Apresentam um bonitão, todo cheio de pompa. Esse aqui é o tal. Quando Samuel olhou e disse: é esse, o camarada tem a pinta de um rei, é esse mesmo. Deus disse: não é esse que eu escolhi. Não é esse. E assim foi. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não é esse. Sexto, sétimo, não é este. Deus disse: Samuel, o homem olha para a aparência, aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração, para dentro, eu olho para o interior, eu olho para dentro. Sabe por que Deus te escolheu? Ele não olhou para a tua aparência, para a minha aparência, Ele olhou para dentro. Eu vou chamar, vou escolher e vou capacitar. Glórias ao nome de Jesus. Falta o menor,
foram lá buscar Davi, que estava lá no campo cuidando. O Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas. Não é porque Davi era desprezado. Não é porque Davi, olha, você tem que ir lá porque alguém até inventou uma história porque Davi era ruivo. Nada disso, irmão. A Bíblia não diz nada disso aí. A Bíblia não diz nada que Davi estava cuidando da ovelha porque era ruivo. É história que os homens inventaram. Davi era ruivo sim, claro, mas não estava cuidando de ovelha porque era abandonado pelo pai. Não, senhor. É porque os seus irmãos estavam convocados para a guerra e ele estava cuidando das ovelhas. Era uma honra cuidar das ovelhas. Ele estava lá cuidando, estava chefiando os demais pastores que ali estavam. Aí foram chamar o Davi, foram lá buscar. Quando chegou Davi, o Senhor disse, é esse aí, é esse. E Deus ali olhou para Samuel, mandou que Samuel ungisse, e Samuel ungiu na presença dos seus irmãos. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, daquela hora em diante, e nunca mais o deixou. Aleluia! E um dia, quando Davi pensou e que o Espírito Santo estava o deixando, ele deu um grito, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, dá-me novamente a alegria da tua salvação, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Um obreiro sem o Espírito Santo, irmão, ele é uma palha seca. O obreiro sem o Espírito Santo, ele é uma lata vazia. Mas o obreiro com o Espírito Santo, escolhido por Deus, ele revoluciona uma cidade e conduz aos pés do Senhor Jesus Cristo. É Ele que escolhe. Ele que escolhe. Glórias ao Senhor. Amados, e é tão bom pensarmos nessa escolha tão divina, nessa escolha tão gloriosa, nessa escolha tão santa. É bom pensarmos nisto. Gideão estava malhando trigo para livrá-los das mãos dos medianitas. Estava ali. E Deus aparece para ele e disse, olha, você é um varão valoroso, vai nessa tua força e livra o povo de Israel das mãos dos medianitas. Naquela hora Gideão disse, Senhor, eu sou menor da tribo, eu sou menor da casa do meu pai. O Senhor disse, não, mas vai nessa tua força. Ele viu força em Gideão, ele viu coragem, ele viu capacidade em Gideão, ele viu poder, ele viu graça em Gideão. Você vai ser escolhido, meu filho, para poder realizar a obra. Sabe por que Deus te escolheu? Para que você ganhe as almas, livrando da boca dos leões, livrando dos medianitas e conduzindo para a glória celestial. Deus te colocou à frente do rebanho ou para cooperar na igreja, quer seja qual for o cargo que você recebe para estar na igreja. Deus quer que você tenha progressividade, que você seja uma bênção, que você em tudo faça a vontade de Deus, cuidando daquilo que Deus te deu a fazer. Do tempo que eu sou diácono, ninguém olha para mim. Sou presbítero há tantos anos. Esqueceram de mim. Eu estou aí há tantos anos presbítero. Se esqueceram de mim. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 5 e versículo de número 4. Ninguém toma para si essa honra, se não for chamado por Deus, como foi Arão. Não tome essa honra, que não é sua. Espere o seu momento, espere o exato momento. No momento certo, o Senhor diz, eu te escolhi, vem aqui, vem aqui, vem aqui, glórias ao Senhor. E você vai ser honrado, você vai ser abençoado. Tome exatamente isto, confia no Senhor. Se você é escolhido, espere o momento. Deus vai te capacitar. Não avance o sinal, meu irmão. Não avance. Não queira pegar aquilo que não é seu antes da hora. Espere. Jesus vai te colocar no lugar certo. Não pensa você, olha, mas fulano foi e eu estou aqui. Fulano está em tal lugar e eu... Para com isso, amado. Fique na presença de Deus. Fique na dispensação do Espírito Santo. Ele vai te usar, vai te abençoar, vai te capacitar, e na hora certa você vai ver as mãos de Deus estendidas te abençoando. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Quantas pessoas que quiseram avançar o sinal e se perderam. Lembram de Coré, ou Corá, como queiram, Abirão, Natã,
que queriam tomar o lugar de Moisés e de Arão. Lembra qual foi o fim desses homens? Vamos liderar, nós não queremos mais nada com o nosso líder, vamos formar o nosso grupo aqui. Vamos formar o nosso grupo, vamos fazer uma divisão. Vamos dividir porque eu não estou satisfeito com a administração. Eu não estou satisfeito com esse Moisés. Não estou satisfeito, vamos reunir, vamos formar o nosso grupo. Vamos formar a nossa igreja, vamos criar, vamos dividir. Amado, está um espírito de divisão aí no Brasil afora, que só a graça de Deus para ter misericórdia dos divisores e fazer que eles se convertam e venham aos pés de Jesus. Querem liderar sem ser a hora. Espere um momento, aguarde um instante. Não avance o sinal. Vocês querem dividir? Então vão dividir. Reuniram lá e levantaram-se contra o servo de Deus. Moisés, fica tranquilo no seu lugar. Sou eu que pelejo por você. Aleluia. Sou eu que pelejo por você. Aleluia. Pastor Wellington, fique firme, sou eu que pelejo, Jesus está dizendo. Fique firme, pastores, obreiros, sou eu que pelejo, o Espírito Santo está dizendo. Quando reuniram, Deus disse, eu vou te mostrar como faz. A terra abriu e os engoliu vivos. É isso, sinal dos rebeldes, dos desobedientes. Mas aqueles que são chamados por Deus, escolhidos, eles ficam no lugar certo, aguardando o momento certo. Aleluia. Segunda palavra, vos nomeei. Ele chamou, ele escolheu e nomeou. Nomear é atribuir responsabilidade. Nomear significa normalmente designar alguém para um cargo ou ordenando uma pessoa para um lugar de autoridade. Eu vou nomear agora, com a reeleição da presidente da República, quantas pessoas aguardando ser nomeados para determinados cargos. Com a eleição dos governadores dos estados, quantas pessoas esperando serem nomeados para alguns cargos que estão aí, que o governo pode nomear. Mas o Senhor, o cargo que o Senhor nomeia não é para 4 anos, não é para 8 anos. Ele te chama, te nomeia para você prosseguir até a vida eterna, até a volta dele. Ele nomeia, glórias ao Senhor. O nomeado, ele tem compromisso com aquele que o nomeou. O Senhor te chamou, você tem compromisso com Ele. Compromisso com Deus. Quando você lê em Atos dos Apóstolos, eu vou até ler aqui, é um versículo bem conhecido, mas eu vou fazer questão de ler. No capítulo 20, o verso 28, veja como a Bíblia disse, para aquele que é nomeado, para aquele que foi chamado, que é nomeado, dizendo assim, a palavra de Deus, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, vos nomeou, bispos, glórias a Deus, para apacentarde a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. É o Espírito Santo quem nomeia. Junto com Jesus, o Espírito Santo nos capacita aqui dizendo, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, obreiro, vos nomeou, para cuidar de quem? Para cuidar da igreja que custou o sangue de Jesus. Cuja igreja Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. Você, eu, nós somos nomeados para cuidarmos da igreja de Deus, para atender. Então, para cuidar, nós temos que zelar. Não é de qualquer maneira que vamos cuidando da igreja de Deus. Não é aos trancos e aos barrancos, como se usa dizer no norte do Paraná. Você vai cuidar da igreja de Deus com amor, com carinho, com zelo. Você foi nomeado para isto. Veja o que Pedro disse lá na sua primeira carta. Vamos ler no capítulo 5. Pedro realmente, ele mostra essa importância que Deus nos chamou. Aonde nós lemos, está dizendo que o Espírito Santo nos nomeou para tal. O Espírito Santo nos chamou para tal. E devemos cuidar da igreja de Deus.
alguns anos atrás, aproximadamente 25 anos atrás, ou mais, eu preguei uma mensagem muito dura na igreja. Preguei uma mensagem e que eu achei que eu deveria pregar como pastor da igreja, eu deveria tratar daquele jeito com a igreja. E preguei e fui para casa todo cheio de razão. Olha, hoje eu desabafei, hoje eu preguei o que eu queria pregar, hoje eu falei para a igreja tem que obedecer isso que eu estou citando. À noite, eu fui dormir e tive um sonho. Quando uma pessoa chegou perante mim, ele disse: escuta, José, você já morreu para salvar alguém? Eu disse: não morri para salvar ninguém. Você por acaso morreu para salvar a igreja? Não, eu não morri para salvar a igreja. E por que você pregou desse jeito para a minha igreja que eu comprei com meu sangue? Eu te coloquei para cuidar da igreja. Eu te coloquei para zelar da igreja. Eu te coloquei para arrebanhar e dar pasto à igreja. Não para fazer como você fez. A igreja é minha, não é tua. Tu és o meu servo que está cuidando. E eu quero conta do que eu te dei para fazer. Aleluias. Amado, eu comecei a gritar, eu acordei gritando. A minha esposa: o que está acontecendo? Eu fui no outro culto, eu pedi perdão à igreja. Pedi: Senhor, tenha misericórdia de mim. Falei com a igreja: olha, aquela mensagem que eu preguei, porque muitos saíram revoltados da igreja, até dizendo que não voltariam mais à igreja. Irmãos, não use o seu poder, a sua força, deixa o Espírito Santo te usar. A igreja pertence a Jesus, você foi nomeado para cuidar da igreja. Aí, o Pedro diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero com eles. Veja que coisa linda. O Pedro aqui não disse: eu sou pastor, eu sou líder da igreja, eu sou o que aqui estou aqui. Ele disse: eu sou presbítero com eles. Eu estou no mesmo nível. Por quê que ele disse isto? É porque ele tinha sido um escolhido. Ele tinha sido nomeado para cuidar da obra de Deus. Então ele dizendo aqui: eu sou presbítero com eles, e testemunhas das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Veja a certeza que Pedro tinha. Ele disse: eu sou testemunha das aflições. Eu andei com Cristo, eu vi o sofrimento, eu neguei a Cristo, mas Cristo me chamou e perguntou se eu o amava. Eu tive que declarar que sim. Eu sou testemunha das aflições. E ele, dizendo desse testemunho das aflições, ele disse: tem mais, eu sou participante da glória que se há de revelar. Você tem certeza que é participante da glória que se há de revelar? Essa glória que há de revelar. Ah, estou cuidando da igreja, mas não tenho certeza. Amados, eu estava contando ao pastor Laudicir. Um obreiro meu chegou para mim essa semana e me deixou assustado. Ele disse: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei: irmão, perdão do quê? Pastor, eu sou um obreiro, estou na igreja. Mas, na realidade, pastor, eu estou longe da realidade da salvação. Eu estou na igreja, eu prego, eu canto, eu me sinto animado, mas é só uma falácia, é só uma aparência. Mas eu tive um encontro com Cristo essa semana. E Cristo mandou eu vir aqui falar contigo para orar por mim, me perdoar, porque eu quero de hora avante ser um servo do Senhor, servir a Deus com alegria, não importa cargo, porque Jesus falou comigo. Eu abracei aquele homem, choramos juntos. Ele teve coragem de confessar. E quantas pessoas que não têm coragem, ficam enrolando o tempo, mas Deus está vendo, Deus te conhece. Ele não olha para a aparência, Ele olha para o interior. Ele olha para dentro. Precisamos ter certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. Aleluia, aleluia. Aí o Pedro continuou aqui. Ele foi nomeado, e ele dizendo: apacentai o rebanho de Deus. O rebanho não é meu.
O rebanho não é teu, o rebanho é de Deus. Pela força de expressão, nós falamos, a minha igreja. A minha igreja. Eu procuro representar bem na minha condição de ser, fazer o que é de melhor, representar bem o nosso presidente da nossa convenção, pastor José Wellington Bezerra da Costa, na igreja em que pastoreio, no estado onde moro. Foi presidente da convenção naquele estado e procurei representar da melhor maneira possível. Procuro representar bem o presidente da minha convenção estadual. Procuro representar bem o Senhor Jesus, porque Ele me chamou e me nomeou, porque o rebanho é dele. Então veja, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, porque você foi nomeado, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Apacentai, dai alimento ao rebanho, cuida do rebanho, atenda o rebanho, leva o rebanho às águas tranquilas, leve o rebanho para receber pastos verdes. Não sei se foi da outra vez que eu estive aqui, no ano passado, que eu disse que tem pessoas que colocam óculos verdes na igreja, nas ovelhas, e oferecem para elas pasto seco. E ela olha, então está verde e vai comer. Mas é folha seca, é capim seco, não tem substância, só os óculos que são verdes. Irmão, temos que ter cuidado com isto. Vamos tirar esses óculos verdes da ovelha, fazer que ela veja qual é o alimento que ela está participando, que ela está comendo. Vamos dobrar os nossos joelhos, vamos orar, vamos buscar a direção do Espírito Santo. Senhor, o que eu deva dar para a igreja, o que eu deva, Senhor, ministrar hoje, e o Espírito Santo vai te dar condições. Aleluias, aleluias. Precisamos alimentar o rebanho. A igreja espera de mim, de você, uma palavra de bênção, de orientação, de doutrina, de ajuda. A igreja espera. Glórias ao Senhor. Mas aí, dizendo, apacentai, tendo cuidado, que tem obreiros desleixados. Ele não cuida do rebanho. Ele vê vir o lobo, ele foge. Ele é um mercenário. Ele está à custa do dinheiro. Eu recebendo o meu salário no final do mês, amém, tudo bem, tranquilo. Amados, eu creio que aqui não tem ninguém dessa forma, mas se tiver, se converta. Busque a graça de Deus, busque a direção de Deus, busque a presença de Deus. Busque a direção do Espírito Santo de Deus. Busque a bênção do Senhor, para que Deus vos dê a graça, para que Deus abençoe. Então, cuidado, não por força, voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo para o rebanho. Qual é o teu exemplo diante do rebanho? Qual é o exemplo de vida? A igreja olha para mim, olha para você e quer realmente um exemplo. É interessante que nós, como pastores, precisamos ter o maior cuidado em tudo, porque as pessoas estão de olho em nós, especialmente agora na era do Facebook aí, né? Que o que você está falando aqui, o mundo todo está sabendo daqui a pouco. Então precisamos ter muito cuidado. Cuidado, porque alguém está olhando em nós. Perto da minha casa tem um aeroparque. E eu tinha uma bicicleta de 18 marchas. E eu dava 3 voltas de manhã bem cedinho no aeroparque de bicicleta. É 3.700 metros cada volta. Dava 3 voltas. No outro dia eu dava uma volta a pé de manhã no aeroparque. E um dia bem de manhã eu estava pedalando a minha bicicleta. E deparei com 2 irmãs que estavam caminhando também ali. Pastor, tudo bem, tudo bem? Oh, que maravilha, paz, tudo bem. Continuei pedalando a minha bicicleta, dei a volta, dei outra volta, encontrei com elas e tal. Quando foi 8 horas da manhã, estava no Facebook. Sabe quem estava no aeroparque andando de bicicleta? O nosso pastor. Ao invés de estar na igreja orando, estava andando de bicicleta. E elas estavam caminhando ali.
elas estavam dando volta também. Pastor Ercílio, que prazer, que alegria, querido. Deus abençoe. Então, estava ali caminhando. Elas podiam, eu não, porque eu era o pastor delas. E aí encheu o Facebook, a cidade toda ficou sabendo que eu estava andando de bicicleta. Claro que alguém sabia. Dias depois o ladrão roubou minha bicicleta. Aí acho que foi praga dessas irmãs, viu? Nós precisamos ter cuidado no que falamos, no nosso agir, porque você está sendo vigiado, você está sendo filmado, você está sendo olhado, né? Onde você está tem alguém te olhando, tem alguém procurando você. Amados, e aí, por que tudo isso? Para quando aparecer o sumo pastor, ele vos dará incorruptível coroa de glória. Você quer essa coroa de glória? Quer essa coroa? Vamos servir de exemplo ao rebanho. É o Senhor quem nos chamou, nos escolheu. É Ele quem nos nomeou para tão importante tarefa. Glórias ao nome do Senhor. Nos nomeou. Jesus nomeia o obreiro para promover o reino de Deus, não para orgulho próprio. Tem alguém que disse, agora eu sou obreiro, agora eu sou pastor, agora eu estou do mesmo nível, agora eu sou, está aqui a minha carteira. Amados, precisamos ter cuidado, muito cuidado. Agora eu sou. Eu tive um obreiro, eu separei ele a pastor. E no dia do culto de ação de graças, eu dei oportunidade para ele falar. Ele disse, eu quero dizer à igreja que agora eu sou pastor, no mesmo nível do pastor José Alves. Falo tal quanto ele. Falei, acaba bom, senhor. Falei, acaba bom. Júnior, prazer. Deus te abençoe. Então, amados, mas não foi muito longe aquele homem. Não foi muito longe. Um ano depois estava excluído da igreja por adultério. Irmãos, não se orgulhe por aquilo que Deus te deu. Se Deus está te usando, te humilha aos pés do Senhor, te humilha diante do Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo te dirigir, clame a misericórdia de Deus, não diga eu sou tal, eu estou fazendo melhor do que o fulano, eu estou assim porque eu sou. É nada, você não é nada. Se Jesus não estiver na tua vida, se o Espírito Santo não estiver em nós, nós não somos nada. Nada. É Ele quem nos dirige. Aleluia, aleluia. Então o Senhor nos chama para promover o reino, não para promover a nós mesmos. Ele nos nomeia exatamente para fazermos a sua obra. É Ele que nos capacita. Paulo disse, a minha capacidade não vem de mim. E Paulo era o doutor. Um homem que falava em alguns idiomas. Um homem que tinha conhecimento das leis. Um homem que tinha conhecimentos de sobra. Ele disse, não, a minha capacidade. Lá em 1 Coríntios 4, 2 Coríntios 4, verso 7, ele disse, a capacidade vem de Deus. Ela vem de Deus. É Deus quem capacita o homem para determinadas tarefas. Quando eu fui sair para pastorear o primeiro campo, eu trabalhava como auxiliar ali em Maringá. E o meu sonho era continuar a minha vida ao lado de um pastor, auxiliando o pastor. Era o meu sonho. Eu fui chamado para ser o vice-presidente daquele campo em Maringá, muito jovem. Eu estava com 27 anos quando a gente foi chamado para ser o vice-presidente ali. E trabalhando, lutando, fazendo a obra de Deus. Meu sonho era continuar ao lado de um pastor. Responsabilidade maior é para ele. Deixa eu pregar, deixa eu estar aí, fazendo a obra de Deus. E o pastor que resolva aí os problemas difíceis. Mas o pastor José Pimentel, saudosa memória, numa reunião ele me chamou. Ele disse, Alves, ele me chamava de Alves. Alves, estamos indicando você para assumir um campo. Eu falei, pastor, eu assumi um campo? Sim, você vai assumir um campo. Eu falei, pastor, tantos pastores aí há muito tempo aguardando, esperando, e o senhor vai me convidar para assumir um campo? Eu não quero, pastor.
Eu não quero. Ele disse, pastor, ele disse, Alves, você está sendo honrado, você está sendo indicado. Mas e o medo da responsabilidade, querido? O medo. Eu comecei a medir a responsabilidade. Ele disse, é muito grande. Meu caminhãozinho é pequeno para tanta areia. Eu não tenho condições. E ele insistiu comigo. Meu pastor, já dorme no Senhor, pastor João Barbosa de Macedo, era o pastor em Maringá. Ele disse, olha José, vai, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. E o medo da responsabilidade, eu sabia que era grande. Irmãos, eu fui para aquele campo, mas fui tremendo de medo. Meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Fui aos pés do Senhor, fui jejuar, ainda contava ontem a experiência, o pastor Laudecir. Como que Deus fez na minha vida naquele lugar. Mas eu fiquei debaixo da unção do Espírito Santo, na dependência do Senhor, e Deus nos honrou para a glória do seu nome. Deus nos honrou, Deus nos abençoou, e Deus nos fez prosperar. Fica debaixo da unção do Espírito Santo, queridos obreiros, Deus vai te honrar, na hora certa você vai estar num lugar que você nem imaginaria estar. Você nem imaginaria, você vai estar ali, porque é Deus quem te chama, é Deus quem escolhe. Glórias ao Senhor. Terceiro lugar, vamos caminhando já para o final. O obreiro é nomeado por Cristo com finalidades específicas. Não é aleatoriamente. O obreiro é nomeado por Cristo com finalidades específicas. Vamos repetir isso aí? Digam comigo, o obreiro é nomeado por Cristo com finalidades específicas. Então existem finalidades específicas. Não foi somente para dizer eu sou um pastor, ou estou sendo um pastor, ou um evangelista, um diácono, ou um presbítero, ou um obreiro na casa do Senhor. Não, tem finalidades. Uma das finalidades é produzir frutos. Produzir frutos. Um obreiro que não produz fruto no reino de Deus, irmão, está fadado ao fracasso. Ele tem que produzir, ele tem que olhar, meu Deus, será que estou produzindo frutos? Será que estou fazendo a igreja crescer, caminhar? Claro que quem salva é Jesus, através do Espírito Santo, mas o instrumento que ele usa é você, sou eu. Nós somos instrumentos que ele usa para tal. Então eu tenho que saber se eu estou produzindo frutos ou não. Uma experiência quando eu assumi a igreja em Paranaguá, estão aqui os nossos obreiros lá do Paraná, pastor Ercílio, sabe disso. Aí o Júnior era bem criança naquele tempo, mas acompanhou o nosso caminhar. E quando eu assumi, o pastor Laudecir, que é lá de Paranaguá, quando eu assumi a igreja em Paranaguá, eu fui com muito medo para Paranaguá, muito medo mesmo. Apesar de já ser pastor há muito tempo em outras igrejas, ser secretário da convenção, mas eu fui assustado. E chegando em Paranaguá, eu comecei a orar e disse, Deus, me dá estratégia de trabalho. Me ajuda, eu quero estratégia. Eu quero produzir nesse lugar. E eu estava orando na sala pastoral, e uma voz disse para mim, cerca a cidade. Vai bem alto, cerca a cidade. Eu olhei para um lado, só estava eu sozinho. Continuei orando. Novamente aquela voz, cerca a cidade. Por 3 vezes aquela voz disse para mim, cerca a cidade. Eu percebi que era Deus que estava falando comigo. Eu falei, Senhor, me ajuda, como cercar a cidade? Me orienta. E o Senhor disse, envia equipes de evangelismo em cada bairro. Faça um trabalho em cada bairro e você vai ver como cercar a cidade. E assim nós fizemos. Eu declarei cada bairro da cidade uma igreja Assembleia de Deus. Cada bairro. E começamos a orar e as equipes trabalhando e fazendo o trabalho. Se convertia uma família lá naquele bairro, então vamos por um ponto de culto. Se convertia outra, vamos por um ponto de culto. E aí Deus me disse, olha, não vai demorar muito tempo, não precisará os crentes andar mais de que 1.500 metros para ir numa igreja. Eu falei no presbitério, alguém deu risada. Falei, vai acontecer. Hoje as nossas igrejas, nós temos igreja 1.000 metros, 1.200 metros, uma da outra. E não precisa. Anda quem quiser congregar em outro lugar.
A cidade é pequena, nós estamos com 56 templos ali na cidade, uma cidade pequena. Então, cerca, estratégia, Deus chama, Ele quer que a gente produza fruto para a glória do seu nome. E os companheiros que foram ali, eu falei, companheiros, trabalhem, eu vou te dar oportunidade para trabalhar. Porque tem obreiro que não dá oportunidade para os seus companheiros. Ele fecha, é eu e acabou. É comigo e acabou. É aqui, você tem que comer na minha mão e acabou. Não, trabalhe, companheiro. Você tem, então, oportunidade, faça a obra de Deus. Eu quero relatório, eu quero prestação de trabalho. Faça, você tem liberdade, tem o apoio, vou te dar condições. E Deus tem feito o trabalho crescer para a glória do Senhor Jesus. Deus tem abençoado para a glória do Senhor. Pastor Ercílio, que está aqui, ele teve uma visão, porque eu trabalhava no campo que ele era meu pastor auxiliar, e me ajudou ali bastante. Ele teve uma visão e disse assim, pastor José Alves, nós não queremos que você se mude desse campo, mas eu tive uma visão, você indo para uma cidade que tem uma igreja que ainda não está terminada de construir, tem uma escadaria muito grande na frente da igreja, e você vai para aquele lugar. Ou não foi, né? Eu falei, mas eu estou tão bem aqui, eu não queria me mudar dali. Eu estava ali, ele não sabia também onde era. Eu não queria me mudar, e de repente veio o convite. Mas Deus é maravilhoso. Quando eu fui para Paranaguá, a convenção falou, você tem 3 anos para ficar em Paranaguá. Eu falei, eu quero 5. Por gentileza, me dê 5 anos para ficar aqui. Vou fazer 24 anos que estou lá. Então, são obra de Deus. A gente não entende. Devemos estar na direção de Deus. Então, obreiro que é nomeado por Cristo, ele tem, então, finalidades específicas. Dar fruto. Frutos permanentes. Isto é, você tem que cuidar dos frutos. Dar frutos, para que permaneça, você tem que cuidar. Hoje, a vida corrida dos obreiros parece que não dá tempo mais visitar ninguém. Não dá tempo mais visitar. E aí se converte, você não tem uma equipe de visitas, você não coloca alguém para ir buscar, e as pessoas vão-se embora. A gente diz, olha, o nosso culto aqui, culto de doutrina é terça-feira, quinta-feira vem, você vai dar um testemunho, sexta-feira é oração, sábado mocidade, domingo a escola dominical, domingo à noite um culto público. A pessoa sai com aquelas informações, mas não volta mais. Tem que ter equipes, tem que trabalhar, colocar alguém para cuidar dos frutos, para que não percam os frutos que você produziu, meu querido. Você não pode, cria equipes, coloque a equipe para isso. E as equipes vão trabalhar e você vai ver o resultado. Você vai ver o crescimento. Dar muitos frutos. Está aqui em João capítulo 15. Dar muitos frutos. Então precisamos dar muitos frutos. Lutar para produzir. Estou com 1 ano que não ganho uma alma para Jesus. Faça uma análise. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu chamei um obreiro nosso lá. Eu disse, olha, você esse ano não trouxe uma pessoa para o batismo. Eu vou tirar você da congregação. Vou tirar você. 1 ano sem levar uma pessoa para o batismo. O que você está fazendo? O que está acontecendo? Amado, nós temos que ver isso aí. Deus nos chamou para dar frutos. Frutos permanentes. Deus nos chamou exatamente para dar frutos. Vamos, em 4º lugar, qualidades necessárias para cumprir o ID de Jesus nesse chamado, nessa escolha que Ele nos fez. Então você precisa ter qualidades. Irmãos, obreiros sem qualidade é um caso sério. Traz problema para o seu presidente, traz problema para a igreja, traz problema para todo mundo, não tem qualidades. Ele não tem qualidade, então é um problema sério. Precisa ter experiência real com Deus. O obreiro precisa ter experiência. Às vezes ele sobe no púlpito para contar experiências alheias. Você viu lá, Deus como usou aquele obreiro lá, você viu o que aconteceu lá, que bênção. Mas e você? O que aconteceu com você? O que foi? O que está acontecendo no seu campo? O que está acontecendo na sua igreja? O que está acontecendo no trabalho da escola dominical, que você é professor? O que está acontecendo na secretaria da igreja, que você é secretaria igreja? O que está acontecendo de bom?
Não fique na experiência alheias, busque a sua própria experiência com Deus. Busque a sua própria experiência e Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar. Tenha experiência com Deus. Samuel, lá no capítulo 2, teve uma experiência. Ele já ministrava na casa do Senhor, mas Deus apareceu para ele e o chamou pelo nome. E ele atendeu. E de repente já era o profeta que estava ali. Quem sabe Deus está te chamando pelo nome para te dar uma orientação e você não sabe. Isso é voz do além, não quero nem saber. Deus está te chamando, meu amado. Deus quer que o obreiro, ele realmente tenha uma experiência com Ele. Segundo lugar, Deus quer que o obreiro tenha a vida consagrada. Quanto tempo faz que você não jejua mais? Não levante a mão, não precisa dizer. Quanto tempo faz que você não tira momentos de oração às madrugadas? Ou momento de oração mesmo durante o dia na igreja, buscando a presença de Deus, orientação para o seu ministério, orientação para a sua igreja. É tão corrido que eu não tenho tempo de orar. Para com isso, querido. Vai orar, vai aos pés do Senhor, vai buscar a Deus, vai pedir a graça de Deus. Ele vai te encher de poder, você vai ver a diferença. Você vai ver. Ah, pastor Wellington, eu estou com um problema sério lá. Pastor Wellington, me ajuda, porque a situação está difícil. Mas será que não foi você que provocou a situação? Será que não foi você que provocou para estar numa situação difícil? Busque a orientação de Deus, busque a presença de Deus, e Deus vai te ajudar poderosamente. Ah, pastor, está difícil, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Me ajude em oração, que eu estou orando, estou jejuando, e vou vencer em nome de Jesus. Mas às vezes você está confiado só na oração do outro. Você está confiado só no jejum do outro. Igreja, ore por mim, jejue por mim, mas você não está orando, não está jejuando. Amados, nós obreiros temos que voltar à identidade da Assembleia de Deus primitiva. Voltar, buscar a identidade da oração da igreja Assembleia de Deus primitiva, do tempo de Daniel Bergen, de Gunnar Wingren. Buscar, orar, pedir, e Deus vai operar grandiosamente. Quando eu colocar a minha vida no altar, quando você colocar a sua vida no altar, Deus vai dizer: eu estou presente para te ajudar. Eu estou presente, aleluia. Ter comunhão com Deus. Primeira carta de João, lá no capítulo 1, ele diz que a nossa comunhão é com o Filho, é com o Espírito Santo, é com o Pai. Ter comunhão. Pessoas que já perderam a comunhão há muito tempo. Perderam a comunhão há muito tempo. Chegam no púlpito da igreja, não tem mais o que dar para a igreja. É uma situação, perderam a comunhão. Aqui, provavelmente não tem, mas se tiver, tenha misericórdia de você mesmo, meu irmão. Tenha misericórdia. Examine a si mesmo, examine como você está vivendo comunhão. Ser um cooperador de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3:9. A igreja é edifício, a igreja é lavoura, mas nós somos cooperadores, os trabalhadores nesse edifício, nessa lavoura, e cada um deve ver como está edificando sobre o alicerce que é o Senhor Jesus. Trabalhar, cuidar, não é de qualquer maneira. Temos que fazer a obra do Senhor, fazer a obra de Deus, saber que o Senhor é aquele que nos chama para realizar a tarefa do Senhor. Ter submissão, que é uma característica do obreiro submisso. Jesus deu exemplo de submissão. Jesus deu esse exemplo. Nós precisamos ter exatamente a característica de sermos submissos às nossas autoridades, nossos superiores. Submissos. Isto não quer dizer que você é um escravo, não. Você faz isso por amor à obra de Deus, pela chamada, pela escolha que Deus te fez. Eu quero receber a bênção, então você é submisso às ordens da igreja. Submisso às ordens do ministério. Glória a Deus. E para concluir, queridos, nunca devemos interpelar a Deus a respeito da escolha, a respeito do lugar que Ele nos colocou. Por que o Senhor me colocou aqui?
Eu tenho capacidade para estar em tal lugar. Eu tenho capacidade para estar em tal igreja. Deus, por quê? Nunca pense nisso, queridos. Se Deus te colocou ali, porque Ele quer te abençoar ali. Faça progredir ali, faça crescer ali. Eu era presidente da convenção no Paraná. E chegou um pastor para mim e disse, pastor José Alves, ele cheio de pompa, pastor José Alves, é o seguinte, eu estou aí num campinho muito frágil. Olha para mim, me dê um campo maior. Eu tenho capacidade para dirigir um campo assim, assim. Deu as características, minha capacidade é para isso. Eu estou num campinho assim, assim. Eu falei, querido, já que você tem capacidade, faça o teu campo crescer. Você tem capacidade, faça ele crescer. Pelo jeito que você está dizendo, você não tem capacidade de coisa nenhuma. Faça crescer, meu irmão, onde você está. Faça crescer em nome de Jesus. A igreja fica em pé comigo. Aleluias. Glórias ao nome de Jesus. Faça crescer. Onde Deus te colocou, faça progredir. Deus está contigo. Ele te escolheu, Ele te nomeou, Ele te chamou, Ele te colocou. Ele está na frente. É Ele que te ajuda, é Ele que te dá força, é Ele que dá graça. Aleluias. Aleluias. Aonde você está, ore a Deus agora. Peça a misericórdia de Deus. Peça que Ele te use aonde você estiver trabalhando. Que você seja um marco de referência ali onde você está. Se for possível, levantar a mão comigo. Eterno Deus e Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, ó Deus, por essa participação aqui, ó Pai, nesse trabalho ministerial. Quero te adorar, te glorificar pela vida do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Quero te louvar, Senhor, pela vida da irmã Wanda, pela vida dos seus filhos, pastor Wellington Júnior. Quero te louvar, Senhor, pela vida desse ministério. Quero te louvar, Senhor amado, pela tua presença. Aleluia. É o Senhor quem escolhe, é o Senhor quem nomeia, é o Senhor que capacita. Venha capacitar as nossas vidas, querido Jesus, com o teu Espírito Santo. Venha ajudar-nos pelo teu divino amor. Pai, toma nossas vidas nas tuas mãos e dá-nos a tua graça, a tua bênção. Conceda o teu poder e a tua misericórdia a cada obreiro, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.